Né? Tudo bem, Carol? Tudo bem? Boa Tudo noite ótimo. para você. Estamos felizes em receber você aqui Obrigada, Márcia. Obrigada. com essa live que é Incluir a quem, o saber e o aprender para todos, né, Carol? Isso. Que Carol, de mãe, passou para amiga, né, Carol? Mãe de aluno passou para amiga, uma pessoa É, muito antenada com a pedagogia, com a educação. E foi uma pessoa que me chamou muita atenção, né? Claro, primeiro como mãe, dedicação, comprometimento, essas coisas, disponibilidade, do fazer para as crianças, né? E hoje está aí, daqui a pouco, como uma colega de profissão, né, Carol? Eu vou deixar que a já tô Carol indo. se apresente, aí eu quero que você fale um pouquinho de você, e aí depois a gente inicia sobre o assunto mesmo que é da nossa live. Então, fala um pouquinho assim da sua formação, das crianças, enfim, depois nós vamos entrar aí nessa conversa. De mãe, de Então, profissional, de tudo, né, Carol? meu nome é Carolina, né? A Márcia já falou. A minha formação, na verdade, é em arquitetura. Eu me formei em 2002 na Federal, né? Aqui mesmo. Vim para cá, eu não sou daqui, vim para cá para estudar. Me formei em 2002 e nunca parei. Trabalhei desde sempre mesmo, na área, assim. Nunca havia saído disso, não. E eu já tinha jurado para mim que eu não ia estudar mais nada. Que já estava bom. Eu não queria mais nada, que estava bom. Mas aí a vida foi me levando para outros caminhos, né? E tô eu aqui agora estudando pedagogia. Sou uma universitária com dois. Aí isso é sempre bom. É isso. Isso mesmo. Mãe de duas crianças, André e Miguel, Isso. dois meninos lindos, né, Carol? Eu não posso dizer, né? Porque, claro que eu acho. Pode sim, pode sim. E o motivo, né, da live é porque a Carol tem, comungamos, né, de alguns pensamentos, especialmente no que diz respeito à nossa área, e em relação aos estímulos, que é o que nós vamos falar nessa live, né, Carol? Vamos falar sobre os estímulos e sobre o aprender também. E desta inclusão, né, que inclusão é essa que nós vamos falar? Né? Quem que precisa de inclusão? Quem que está sendo incluído? Incluído onde? Quem que precisa? Se é que alguém deixe de precisar dessa inclusão, né? Em algum momento, enfim. Então, eu pensei em, primeiro, Carol, te perguntar assim, o que que de fato que eu acho essa parte curiosa da sua história, assim, o que te fez mudar, mudar não, né, mas pensar nessa nova profissão? O que te levou a fazer a pedagogia? Bom, Qual foi o estímulo, o que foi que te encaminhou para estudar novamente e especialmente a pedagogia, né? na verdade, assim, eu acho que minha profissão mesmo é mãe, sabe? As outras coisas eu faço assim meio de tabela. E eu tenho assim, e eu não sou muito humilde em dizer que eu acho que a melhor coisa que eu faço das minhas profissões é de fato ser mãe. E, e eu busco sempre, dentro das oportunidades que eles precisam e que ele, das demandas dele mesmo, oferecer o melhor de mim, sabe? Tanto para um quanto para o outro. Mas o Miguel em específico, né? Eu não sei se todo mundo sabe, ele tem síndrome de Down, ele nasceu com síndrome de Down. E eu ouvi muitas coisas que eu não gostei, assim, que talvez nem fossem tão profundas para as outras pessoas, mas eu não gostei. Por exemplo, eu ouvi numa escola muito
bem conceituada aqui em Belo Horizonte, que eles não recebiam crianças desse tipo. E o desse tipo soou muito Esse duro, sabe? Esse tipo, eu pensei e falei, como assim esse tipo? Ele falou assim, não, 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 é desse jeito, a gente não tem essa demanda. Eu falei, não, eu sou a demanda. Eu sou a demanda, eu tô aqui, eu sou a demanda. E na verdade eu nem era demanda no momento, eu entrei nessa escola porque era uma escola que eu gostava muito antes de ter os meninos e entrei para conhecer a escola, na verdade. E eu nem precisava ter dito que ele tinha síndrome de Down, não sei por que disse no momento. Então isso me incomodou muito, sabe? E me incomoda muito, assim, as pessoas dizerem é muito difícil numa sala, administrar numa sala uma criança que tem dificuldade de aprendizado. É muito difícil. Aí eu fico tentando transpor para a minha primeira formação, né? Se um cliente chegasse para mim com o terreno todo inclinado, eu ia falar para ele que não tinha jeito, que era difícil fazer o projeto. Mas eu sou habilitada para isso. Então, qual é o nível de comprometimento dos profissionais, né? E eu saí dessa escola, morei muito. E saí de lá, a primeira pessoa que eu liguei foi para uma tia minha, que era sua vizinha, né? Eu nem sabia, minha tia Salomé, que é uma pessoa que eu confio muito, que eu admiro muito, assim, que é uma profissional incrível. E ela me pediu desculpa. Ela falou, ela falou, minha filha, me desculpe, desculpe, você está passando por isso. Como se ela tivesse feito aquilo para mim. E eu sei que ela tinha feito, que ela fez e ainda faz a diferença na vida de tanta gente, assim, e eu percebi que tinha profissional e ela não estava falando aquilo para mim só, ela falaria aquilo para qualquer pessoa que, que não fosse, pela qual ela sentisse, assim, uma empatia no sentido de ver que a profissão dela estava falhando, algum colega de trabalho dela é, estava falhando. Então, assim, eu percebi que tinha gente boa, mas que eu ia ter que fazer acontecer um pouco, né? E as coisas foram acontecendo, assim, no sentido de que eu ouço a palavra que precisa de uma estimulação precoce desde que eu saí do hospital. Era isso que eu ia precisar, de uma estimulação precoce. E eu tive muito medo. A única coisa, quando Miguel nasceu, eu tive muito medo de não conseguir cuidar dele. Então, eu falava pro meu pai, pai, mas e se eu morrer, quem vai cuidar dele? Aí, e ele falava assim, filha, vai lá na sua igreja. Meu pai é um homem muito católico, né? E nós temos visões religiosas diferentes. Mas ele é muito bonitinho, assim, ele é muito aberto às coisas. Então ele diz para mim assim, ô minha filha, vai lá na sua igreja, que você vai encontrar resposta para tudo. E, na verdade, quando eu respirei fundo, assim, eu olhei para aquele bebê de novo, eu falei, gente, ele é meu, eu dou conta, eu faço, eu não preciso de ninguém, eu dou conta. Então, assim, eu me propus a dar conta, desde sempre, sabe? Então, se para eu dar conta, eu tinha que, sei lá, aprender sobre pontos articulatórios da face para a fala, isso. Se eu precisasse oferecer para ele ter uma qualidade de vida melhor e para ele ter uma oportunidade melhor, eu precisasse aprender sobre os processos de aquisição de marcha na infância. Eu estudava isso. Então, assim, é, eu não meço esforços, nem para o Miguel. Por exemplo, agora, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é porque ele precisa. Assim, todo filho precisa, né? Que não uhum. precisa da mãe, né? Que filho que ninguém é autossuficiente, né? Então, assim, qualquer Quem não criança precisa do estímulo, não é? Quem não precisa do estímulo? Não, não existe isso, não é? é. E na verdade, o que eu percebi é que as pessoas precisam entender que o estímulo ele acontece para todos, mas que a pessoa ela tem que estar aberta a sair da zona de conforto dela e admitir que qualquer um aprende. Mas eu não ensino a qualquer um. Então, assim, se eu insistir que todos devem aprender e fazer da mesma forma, eu vou estar sendo omissa com alguém, assim.
Então, o meu jeito de mostrar para as pessoas que ele aprende é falando, olha, você não quer fazer? Eu faço, olha aqui. Então, olha aqui, que quando eu olho para ele diferente, eu olho, quando eu vejo que ele não entende uma coisa, eu penso assim, mas o que que eu estou fazendo que ele não está entendendo? Eu não falo, ele não aprende. Ah lá, ele não consegue. Não, é a mesma coisa que eu faço pro André. Às vezes o André, assim, o André ele tem as habilidades motoras, o motor grosso dele é, não é uma, Mas, não é um forte do André, é o motor grosso. Então, assim, aí eu penso, às vezes eu penso assim, não, mas como é que eu posso ensinar ele a pular de 2 pés? Por que que ele não consegue? Assim, eu também pensava isso para ele. Aí agora, por exemplo, ele me pediu para fazer aula de violino. Aí ele tá fazendo aula de violino e eu pensei, eu vou fazer também, porque aí ele vai ficar mais empolgado. E foi mesmo. Aí tô eu, com 43 anos, fazendo aula de violino e achando o máximo. Eu companheira. acho legal Ô, isso. Carol, qual que é a idade do André e qual que é a idade do Miguel? O Miguel Fala. tem 8, fez 8 em maio e o André faz 5 em outubro. O André tem 4 e o Miguel 8. Uhum. É porque eu acho que é importante para as pessoas irem ouvindo a idade deles, né? Para poder saber e entendendo o contexto, né? Sim. Dos dois. Agora, ô Carol, e como que você percebe? Quer dizer, eu já estou entendendo do que você está falando, e também do que a gente já conversou, sobre essa questão do estímulo, que o estímulo é para todos, né? Isso a gente já sabe. Outra coisa que você falou importante aí, que eu acho interessante reforçar, é que quando eu estou dando estímulo e o outro aparentemente parece não entender ou não perceber, é eu voltar a olhar para mim, assim, o que é que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo alcançá-lo para que ele me dê um outro resultado, assim, e não o resultado que eu espero, né? É o resultado que é possível ele fazer. Sim, Porque, de alguma forma, você tem que ter uma resposta. isso. Se você tem um tipo de resposta, você consegue avaliar se a criança compreendeu o que você pediu ou não, a partir do retorno dela. Se ela não te retorna nada, a gente pensa que a criança não entendeu. Agora, não é que ela não entendeu o que tem que fazer, ela não entendeu o que eu estou solicitando, não Claro. é? E Sim, aí ela não dá a resposta. Então, eu preciso encontrar o que eu tenho que fazer para que primeiro a criança me entenda o que eu estou pedindo. Para ela me dar algum resultado qualquer, e a partir desse resultado é que eu vou trabalhar para que ele vá avançando, porque aí já teve um entendimento, né? O menor que seja, para eu poder conseguir alcançar o que. Mas assim, e nesse momento que você estimula, como que você percebe esse estímulo quando você oferece para os dois? Assim, do interesse deles, como que você percebe da resposta deles, sim, eu mesmo sabendo que o Miguel vai ter as suas, o seu limite, mas o André também tem, não, né? dois, Então, o que eu procuro, isso. o que eu procuro, o que eu gosto de deixar bem claro para as pessoas é que não sou eu que defino qual o limite é esse. Eu preciso oferecer sempre a oportunidade, né? Se eu não tivesse tido Isso. oportunidade de estudar, se eu não tivesse tido a oportunidade que meus pais me ofereceram, onde que eu estaria hoje? Né? Eu acho que ninguém chegou a lugar nenhum. Ninguém chega a um lugar nenhum sem oportunidade e sem fazer e sem assumir suas próprias escolhas, né? Então eu quis muito ser mãe, assim, eu tinha muita vontade de ser mãe. E eu perdi um bebê antes do Miguel e perdi também um depois dele. E quando ele nasceu, para mim não tinha uma opção diferente de, de oferecer a oportunidade que ele precisasse, seja ele quem fosse, assim. Ele poderia fazer as escolhas dele, mas a oportunidade eu ia fazer. E eu acho que ensinar é isso, é se oportunizar. Não, não,
não há limite. Qual que é o limite de aprendizado? A gente aprende até morrer. Eu tenho uma avó de 90 anos que ontem estava me acompanhando para montar um quebra-cabeça, assim. Ela nunca montou um quebra-cabeça. Por que que ela nunca montou um quebra-cabeça? Porque ela é incapaz? Não, porque nunca ninguém, ela não teve infância. Ela perdeu a mãe com 3 anos. Ela trabalha desde sempre. Ela cuidou de 4 filhos sozinha. Ela nunca viu um quebra-cabeça. Ela me perguntou o que que é isso. Vó, isso é um quebra-cabeça. Então, assim, ela não é incapaz. Ela não teve a oportunidade. Né? Uhum. Eu acho que o aprendizado é, acima de tudo, a oportunidade. E é isso que eu acho que, assim, de tudo que a gente falar aqui, é o que eu mais queria deixar, assim, para qualquer pessoa que se proponha a ser um educador ou, né, a investir de alguma forma no ensino, ou uma mãe mesmo. Assim, não espere que a pessoa seja o que você desejou, né? Deixe que ela seja ela mesma, mas ofereça oportunidade. Eu ofereço para os dois. Então, o Miguel é mais visual, aí tudo com ele eu tento fazer mais visual. O André, eu falo uma coisa com ele uma vez. Hoje eu estava fazendo para casa com ele. Às vezes eu acho que a professora deve olhar para casa e falar assim, gente, que mãe mentirosa, né? Porque ele cresceu nesse estímulo intenso demais, né? Tá aqui o tempo todo e por mais que eu tente, não é a hora dele para isso ainda, é dele. Ele gosta dessas coisas. Então hoje ele foi tinha que escrever o nome do brinquedo que ele mais gostava. E é dinossauro. Ele queria escrever dinossauro. Ele falou, mãe, eu não sei escrever dinossauro. Eu falei, não tem problema, amor. Como que você acha que é? Vamos colocar aí a letra que você achar, que a professora escreveu aqui, ó, do seu melhor jeito. Então pode escrever do seu melhor jeito. E ele falou, tudo bem. Di, né, mãe? Eu, Di. E ele colocou D-I-N-O. S-A-R-O. Eu falei, muito bem, meu amor. Muito bem. Ficou ótimo. Aí ele virou para mim e falou assim, engraçado. Eu tô achando... Eu não precisava falar mais nada, eu acho. Para uma criança de 4 anos, aquilo já era o suficiente. Ele já tinha passado do suficiente. Eu não ia pedir mais nada além daquilo. Mas ele falou para mim, mãe, mas no lugar desse S aqui, eu podia muito bem colocar um C com um rabinho, né? Que é o C cedilha. Uhum. Eu falei, meu filho, você podia colocar um C com um rabinho. Você quer saber outra coisa que você podia colocar? Você podia colocar, a mamãe já te contou se o S ficar entre 2 vogais, que som que ela faz? Você lembra que você me perguntou? Ele falou, lembro. Faz Z. Eu falei, faz Z. Então leia para mamãe. Dinossauro. Ah, não, mamãe. Não, já sei. Vou colocar um outro S aqui. Aí ele fez um outro S lá pequenininho. Assim, quer dizer, se eu pensar no que uma criança de 4 anos precisa pedagogicamente aprender, ele precisava de saber se era com C cedilha, se era com S, se era com 2, ele não precisava, mas ele me mostrou que ele queria isso. Então eu ofereci isso para ele. Porque ele queria, porque ele teve essa demanda, porque ele me deu essa abertura. Agora, eu jamais exigiria isso dele se eu visse que não era a hora ou que ele não estava pronto para isso. Mas eu tenho certeza agora, e eu ainda virei para ele e falei assim, mas filho, o que mesmo que é vogal? Você lembra? Ele falou, A, I, O, U. Eu falei, ixi, faltou uma. Ele, é. Eu falei, isso, pronto. Tá ótimo. E ele é assim, então eu respeito o jeito dele e entro na dele, assim. E Mas, ô Carol, você acredita também que, da minha percepção, é claro que ele está te dando os sinais daquilo que ele já, o que ele já está observando, né? Porém, é claro que isso vem também, eu imagino, eu gostaria de saber se você percebe isso também, que o fato de você, primeiro, aceita como eles são, e ao mesmo tempo estimula, porque a partir disso você acredita que eles também vão te dar sinais e você vai poder saber até onde você pode ir, faz com que ele se sinta tranquilo até para solicitar o que ele quer aprender.
Sim, Você percebe isso também? sim. E mesmo porque essa é uma dificuldade do André. Assim, por exemplo, é, o André tem muita dificuldade de não saber uma coisa, de admitir que eu não consigo fazer isso, que eu não. Então, não conseguir fazer para ele é uma coisa que dá uma apavorada. O olhinho enche de água, sabe? Então, outro dia ele me perguntou assim, mãe, Miguel é muito bom jogar tênis, né, mãe? Eu falei, filho, o Miguel é muito bom em jogar tênis. Se você quiser, você também pode jogar. Ele falou assim, mas em que eu sou bom? Eu falei, ué, você é muito bom na matemática, porque ele é um trem na matemática. Ele falou assim, não, eu não quero saber da matemática, eu quero saber o que eu sou bom fisicamente. Quer dizer, ele já percebia a diferença. Eu falei, Esse motor, né? é, você é um super mergulhador, filho. Aí ele pensou, e eu também não vou falar mentira. Ele é o que ele tinha. Claro, claro. Ele também, ele não é bobo, não. Ele vai saber que você vai estar mentindo se você Exato. falar, né? Então, assim, eu procuro valorizar cada aprendizado concretizado, sabe? Eu valorizo muito, assim, nossa, e eu deixo eles curtirem a vitória, sabe? Então, se A conquista, né? é, aprendeu a pular, eu deixo pular para todo mundo ver, eu falo para todo mundo pular, quer pular. Então nós ficamos ali comemorando a vitória dias. E aí, mas aí eu peço para ele pular e correr depois. Por quê? Pular um pouquinho mais alto, para ele também ficar desafiado, sabe? Eu Alguns desafios, Isso, é. mas é isso mesmo. mais assim, Aonde que está o desafio para cada um, isso. né, Carol? O que você está nos trazendo é que, embora você tenha o Miguel, que você precisa de escuta, né, que tem que ficar estimulando, e você, da sua natureza, já estimula, né? Você também tem o André, É, que também tem as questões dele, e que você tem que olhar com tanto cuidado quanto você olha para o sim, Miguel. sem Não dúvida. é? Porque ele também tem a dificuldade de aceitar daquilo que não dá conta. É, Ele, às vezes, num determinado momento, vai precisar mais do seu apoio, em outros não. E que também isso não é diferente do que você faz com o Miguel, que no não, momento você deixa o Miguel ir, e no outro momento você está mais próximo do Miguel, porque ele precisa. Quer dizer, isso não faz muita diferença. Né? Porque não. o estímulo ele tem que existir, a presença tem que existir na dosagem daquilo que cada um precisa, né? É mesmo E porque eu tenho. Outro dia, por exemplo, o André me perguntou por que ele não vai na Cacá. A Cacá é a fono do Miguel, né? Eu falei, não, você já foi na Cacá. Porque você lembra uma vez que uma época ele estava gago, né? Eu falei, não, você já foi na Cacá. Você não vai porque você não precisa mais. Então a mãe não te leva. O Miguel ainda precisa ir na Cacá. E a mamãe vai levar enquanto ele precisar. Então, assim, eu não comparo um com o outro, nem digo, olha o que seu irmão já faz, ou o que ele não faz, faz igual seu irmão, mas eu deixo muito claro que eu faço o que cada um precisa. Então, você não precisa isso. disso, meu filho, eu não vou. Você não precisa. Agora, eu não falo assim, você não precisa de mim. Não, você precisa, eu sei que ele precisa de mim. Às vezes o André me pede para eu colocar comida na boca dele. E eu ponho. Eu ponho comida na boca dele às vezes, porque eu sei que aquilo é a forma dele de dizer, olha, eu tenho a minha mãe aqui comigo também. Eu não dou comida na boca dele todos os dias. Ele come sozinho, ele já tem essa habilidade há tempos. Mas se ele precisa um dia daquele chamego, eu faço isso, é só para ele garantir. Isso é uma coisa que eu procuro dar sempre para os meus filhos, backup, assim. Errou, acertou, eu tô aqui. Não tem problema, nós vamos dar um jeito, assim. Que eu acho que a criança precisa de sentir que pode ir, mas se precisar voltar, eu tô aqui. E É. E eu sempre, né? Ele tem que ter. E isso, Carol, inclusive, a gente sabe que na adolescência, né, a tendência dos meninos é sair um pouco do ninho mesmo, né? E ficar muito mais próximo dos amigos do que da família. E sim, muitas famílias ficam um pouco assim apavoradas com isso, achando assim, tipo, perdi. Se antes não teve essa segurança, essa estrutura, de fato, o filho vai e não volta. sim. Né? E aí vamos ter problemas, porque ele vai para ter problema. Uhum, Porque aquele que tem essa estrutura e sabe que
tem a família, que pode contar, ele dá o distanciamento da família, porque é natural, e depois ele volta. Né? Sim. Ele vai, porque ele precisa experimentar o grupo, ele precisa experimentar a convivência com os pares, ele tem que se encontrar com esses pares, né? E depois ele volta. Então, é isso mesmo. Mas eu gostaria que você falasse também, Carol, um pouquinho, já que incluir a quem, né? Sobre a questão da inclusão. Por quê? Eu penso, e acredito até que você pense assim também, né? A questão da inclusão, ela acontece em todos os níveis e de todos os tipos, né? Porque existem crianças que chegam na escola com muitas dificuldades, mesmo assim, de adaptação, de relacionar com seu par. Eu, por exemplo, já tive crianças que tinham, de fato, um diagnóstico, e por causa desse diagnóstico, ia ter dificuldade para andar, para relacionar com as crianças, e, no entanto, né, o que eu fazia? Punha para andar sozinha. Quer dizer, você tem que ir descobrindo a forma dos desafios para a criança ficava mais próxima, relacionar, mais ensinada. E, no entanto, eu tive crianças que não tinham diagnóstico e que eu precisei também de ensinar como que brinca com o outro. Como que pede um brinquedo, porque de fato parecia que estava num outro mundo, que não conhecia. Então, assim, como que você vê essa questão, que eu acho que você já até percebendo eles no grupo, na escola, como que você vê isso? Essa questão deles. Dos dois, né? Porque aí, no caso, a gente tem esse lugar de comparação e de percepção, enfim. Então, Márcia, essa questão da inclusão tem muito a ver, assim, na minha visão, até um pouco espiritual, se você me permitir, na Claro. vida do homem para o mundo, assim, né? Para que a gente veio ao mundo? Para que a gente está aqui, né? E se a gente está aqui, todo mundo nesse mesmo planeta, assim, a gente tem alguma coisa em comum para aprender, né? Aquela coisa assim, no time, quando você vai para um estádio de futebol, né? Isso foi quem disse, não fui eu, mas quando você vai para um estádio de futebol, a grande parte é a torcida. Alguns são jogadores e tem um juiz só. Então, assim, a maioria está aqui para o mesmo objetivo, para o mesmo aprendizado, né? Então, não tem ninguém aqui bom o suficiente para se achar melhor do que o outro, ou mais merecedor ou menos merecedor. Então, eu penso que a questão da inclusão, ela é difícil hoje, ela ainda é difícil hoje para quem não tem, para quem tem um diagnóstico, porque as pessoas têm um estigma muito grande, né? Eu lembro de pensar, quando o Miguel nasceu, eu olhei para ele e falei, gente, será que ele vai andar? Assim, não sei, como assim vai andar? Eu não sei. Hoje eu penso, gente, nossa, é mesmo, eu pensei isso, que coisa. Né? Coisas de mãe, né? Então, para quem tem um diagnóstico, tem uma dificuldade muito grande de inclusão, porque, primeiro, que a palavra inclusão ainda precisa existir, né? Que se todos nos aceitássemos com as nossas diferenças Isso. essa palavra não precisaria existir, porque a diversidade ela está em todo lugar, né? Ela tá, nós somos diversos, ninguém é igual, né? Um irmão gêmeo não é igual ao outro. E aí por isso que a inclusão se torna de todos, né? Porque cada um vai ter um ponto que precisa ser trabalhado ou cuidado para estar juntos, vamos dizer assim, nessas diferenças, que começa até pelo respeito e pelo... Assim, a dificuldade de quem tem um diagnóstico é de ser aceito e não ser estigmatizado, e a dificuldade de quem não tem um diagnóstico também pode ser essa, sabe? Quer dizer, é um menino que é sem educação, é um menino isso mesmo. que não sabe dividir, é um menino que, assim, não, cada um, né? O que está por trás daquilo? Às vezes ele está passando em casa por uma separação de pais que ele não consegue ainda digerir, ou ele tem essa dificuldade de relacionamento, ou, né, gente, sei lá, cada criança de um jeito, cada pessoa de um jeito. E, infelizmente, as escolas ainda buscam um padrão.
Na sua maioria, as escolas buscam um padrão. É mais cômodo, né? Eu acho que na educação infantil é quando ainda é mais... Porque o professor da educação infantil, ele tem um olhar de construção da pessoa. Ele tem um olhar de construção de formação humana. E depois que a gente sai da educação infantil, eu acho que eles entram numa neura de quem sabe mais, sabe? Meu filho é o Papa e o meu é o presidente. E aí a maioria é levada assim, sem perceber, mas segue isso. É o fato, né? Então, as mães que têm filho com diagnóstico têm sim muitas dificuldades. É muito difícil a inclusão. Mas eu já agradeço que tem muita gente por aí tentando. Mas eu acho que esse olhar ele deve ser cuidadoso para toda criança, porque quem também oferece, né? Quem precisa da oportunidade não é só meu filho que tem um diagnóstico e uma mãe que acompanha de perto, mas às vezes aquele que está lá, aquele outro que está lá no cantinho da sala, né? Que acha difícil falar uma palavrinha, que não... Coitado, que vai brincar de roda e treme, soa de medo de brincar Isso mesmo, isso. A criança, ela precisa disso hoje, mas aí na hora que ela for enfrentar um outro desafio lá na frente, né? O objetivo da educação não pode ser fazer quem sabe mais, né? E, infelizmente, ainda é isso. Qual é o ponto? Aí a gente volta no estímulo, né, Carol? Qual é o ponto que cada um precisa ser trabalhado para avançar, né, se transformar? E qual é o ponto de cada um? Porque cada um tem algo que precisa, vamos dizer, precisa vencer no sentido assim, que do próprio desejo também da criança, né, de avançar, de progredir. Então, eu já vivi uma situação assim na sala de aula com a criança com diagnóstico, que teve um desenvolvimento muito maior do que outras que não tinham, e aí não fazia sentido nenhum ela permanecer, e assim, eu ficava assim, como assim, né, assim, coisas que não era esperado dela, e você sabe que você falou disso assim, nessa época, eu olhei para mim e falei assim, o que eu fiz? O tanto que eu fiz por essa criança, será que eu também fiz pelos outros? Assim, ela que tinha um diagnóstico e que eu fiz de tudo para ela vencer os desafios, eu falei, será que eu fiz também para os outros? Eu me fazia essa pergunta. E a Cláudia, outro dia, a gente conversando, ela falou a mesma coisa também, uma vez na sala de aula. Lembra, Cláudia, você falando comigo assim, do seu olhar para uma criança que fica sempre quietinha, que às vezes você está no burburinho da turma, que é aquela confusão daquele que fala daqui, fala daqui, e você precisa abrir seu olhar e ficar ligado nos quietinhos, que às vezes, se você deixar passar, você não percebe, porque está sempre ali te acompanhando, mas não tem a voz, não pede para falar, não participa, e você precisa de dar um estímulo, você precisa de trazer. Isso mesmo. A palavra, no final, eu já te disse isso, eu acho que a palavra que tem que ficar é oportunidade, sabe? Oportunidade e potencialidades, assim. Foca no que a pessoa tem de bom. Todo mundo sabe fazer bem alguma coisa. O que aquela pessoa faz de melhor? Isso. Eu vou pegar esse ponto e vou oferecer para ela, dentro disso, as melhores oportunidades. E é isso que eu me sinto fazendo. Eu me sinto oferecendo para os meus filhos o melhor que eu posso a cada momento, seja para o André escrever dinossauro com cedilha, ou seja para o Miguel, para lá, primeira vez que ele escreveu banana, ou que ele deu um pulinho, e eles percebem, é tão lindo, assim, mãe, eu consegui subir a escada sem segurar no corrimão. Essa conquista, né? Ai, nossa, gente, eu acho que esse privilégio, eu posso dizer, que veio com a condição, a deficiência do Miguel, assim, esse estigma, assim, eu me permito e eu consigo e eu curto tanto cada vitória, sabe? Porque é tão bom ver a cara de cada um quando vê que ele faz. Então, assim... Mas
essa percepção sua, assim, o vibrar, mesmo que não é o vibrar de levantar, de gritar, mas o vibrar, assim, até internamente, Interno, né? Interno. da alegria interna, é isso que move o outro e faz o outro perceber em nós, né? Que é muito genuíno, né? Assim, o elogio, que de fato você está falando a verdade, Sim. porque de fato tem um encantamento, É. né? Por aquilo que eles estão aprendendo. Esse ponto que você está trazendo aí, Carol, que eu acho importante, é porque hoje na sociedade ainda o erro é muito apontado. Ah, sim. Não é assim? O erro ainda é muito discutido. Vamos pensar que na escola, por exemplo, a prova vale 10. Eu tirei 6, pedi 4. Por que não seria assim? Não. Você não perdeu 4. Nós vamos fazer de tudo para você conquistar esses 4 de novo, vamos dizer assim. Tinha que Exatamente. ter uma forma para poder buscar isso, né? Para encontrar uma forma do outro querer alcançar o melhor resultado. Mas o olhar ainda de todo mundo é para aquilo que você não sabe, para aquilo que você não conseguiu, e não para aquilo que você está me dizendo do que você sabe, para eu poder saber até onde eu vou com você. Eu sempre falei isso com as auxiliares na minha sala de aula, assim. Não é. Se você não olhar para a criança e ter curiosidade para saber como ela está pensando, se não tiver essa curiosidade, como que você vai fazer? Porque não é a resposta que ela está te dando. Ela pode ouvir o outro te responder, e você nem sabe. Sim. É a partir das perguntas que você faz que você vai conseguir trazer delas como elas pensam, e aí você vai saber o que perguntar, onde estimular, né? Eu acho que as pessoas entram muito mesmo num sistema meio automático, sabe, Márcia? A minha melhor Isso. exemplo, eu tenho um exemplo assim muito que me doeu na hora, assim. O meu afilhado, ele é muito bom, assim, pedagogicamente. Ele é um menino muito bom fisicamente. O desenvolvimento dele é muito bacana. Então, um dia eu estava olhando o caderninho dele do segundo período. Ele ia para o primeiro ano ainda. E assim, aquela letra linda, ele faz questão de fazer tudo. Então, ali não tinha nada em branco. Eu cheguei numa página e, assim, várias vezes eu tinha me incomodado que a professora sinalizava alguma coisinha que ele tinha errado, assim. Aí, numa página, ela tinha que colorir 10 coisas lá, não sei por quê, também. Aí eu sei que ela falou assim, que pena, faltou esse. Aí, sabe? Eu falei assim, Mayara, você prestou atenção que a professora... O que a professora tá fazendo aqui? Aí ela falou assim, não, o que ela... Ah, porque não coloriu aqui, né? Eu falei, não, Má, ele coloriu todos os outros. E ela só falou sobre o que ele não coloriu. Ainda se ela tivesse falado assim, nossa, eu ia amar ver como é que ficou, como é que ficaria esse aqui colorido. Não, ela falou, faltou esse. Ela falou assim, ah, mas ele nem reparou isso, não. Eu falei, Mayara, você toma cuidado. Aí ele chegou e eu tava olhando o caderno, ele falou, Didi, faltou colorir esse aí, né? Eu olhei pra ele e falei, faltou? Nem reparei, tava olhando os outros todos lindos que você coloriu. Ele, você gostou? Eu falei, gostei. Ficou lindo demais. Então, assim, não, ele não tá percebendo, não tá. Ele tá percebendo, sim. Tá percebendo sim. Viu? Então, assim, buscar, eu acho que a educação da personalidade, a formação do ser humano, isso tinha que ser o objetivo e se perdeu em algum momento. Mas eu tento sempre, eu acho que isso me aproximou da pedagogia, eu gosto, porque eu gosto de ver a criança conseguir fazer uma coisa que ela não conseguia antes e ela vê, assim, que ela conseguiu, isso me enche, assim, eu acho muito legal. Assim. E eu não acho Mas legal. e aí, quando a pedagogia, o curso terminar, né? Então, vamos considerar aqui, o curso terminou, os meninos cresceram, como é que vai ser isso assim? Você vai entrar para essa área ou você está estudando só para os meninos? Estou agora com uma filha de uma amiga minha, assim. Ela é professora de inglês e eu falei, Carol, ela chama Caroline Marques. Eu chamo Carolina Marques, ela chama Caroline Marques. Mora um quarteirão daqui. E eu falei, Carol, eu não vou colocar meus filhos na frente do computador para assistir aula de inglês, não. Eles não gostam de ficar na frente do computador. E eu vou ficar forçando o menino com 4 anos de idade, 8 anos de idade para ficar na frente do computador vendo aula de inglês? Não vai, não. Os meninos não fazem aula de inglês. Está dispensado da aula de inglês.
você que vai dar aula para eles. Aí Carol é professora de inglês. Ela falou, pode deixar, eu que vou brincar com esses meninos. Eu falei, pois é, e você traz Mel aqui, porque eu que vou arrebentar com a Mel na matemática aqui, que nós vamos dar um jeito nessa matemática da Mel. Então já tô agora. Trocaram. É. Então, assim, eu vou devagar, porque eu quero fazer assim direitinho e fazer diferença, sabe? Eu não quero fazer qualquer coisa. Eu quero fazer para fazer para oferecer alguma coisa para alguém. E não necessariamente meus filhos, eles são a maior demanda no momento. Então, nenhuma demanda É. sobrepor a deles. Para mim, nenhuma demanda que houver vai ser maior do que a deles. Vai ter uma prioridade maior do que a deles. Mas Mas, ô Carol, você acredita que se não fosse os meninos, que os meninos é que trouxeram acredito. essa pedagogia, esse Floresceu o olhar, desejo, né? É. esse desejo Eu todo? falava assim, gente, eu adoro ensinar, mas eu vou ensinar o quê? Porque às vezes quando entrava um estagiário no escritório novo, eu ensinava a modelar, eu tinha que ensinar algumas coisas específicas e eu gostava de ensinar, porque eu gostava de ver, e falava assim, não, ele não tá entendendo. O que que eu falei que ele não tá entendendo? Peraí, vou falar isso de outro. Aí eu pensava assim, não, eu vou dar conta de ensinar, ele vai modelar igualzinho a mim. Ele vai ficar bom. Aí na hora que eu vi que, gente, olha só, eu gosto. Criança, eu gosto de criança e gosto de ensinar, eu gosto de ensinar criança, deve ser isso. Vou fazer esse negócio. E É porque aí, é exatamente, eu vejo exatamente assim, Tem que ter Carol. o Eu penso desejo, que a amigo. pessoa que gosta, tá travando. A pessoa que gosta de ensinar e a pessoa que gosta de ver o outro aprender, ela gosta disso na vida dela. é, Ela não é na sala de aula só, porque ela vai fazer isso com todo mundo. Né? Porque ela vai começar a querer fazer as coisas e entender o outro, como que o outro pensa, como que o outro faz, o que que pergunta, porque é da pessoa. Né? Então, e assim, é isso que você observou. Ó, eu gosto de ensinar. E a forma como que o outro pensa já existia antes de você estar com os meninos, porque quando o estagiário chegava, você já queria saber o que que não entendeu. Então, sim, esse olhar diferenciado, ele já existe, porque a pessoa que acredita ainda que é ela que ensina, né? E daquele jeito assim que eu jogo para o outro e o outro pega o que eu sei, não o contrário, né? Assim, você vai construindo com o outro a partir daquilo que ele sabe, você vai ampliando, ajudando, dando recursos para ele avançar. Quer dizer, isso já é da pessoa e a gente vê isso nitidamente nos profissionais, né? Porque o professor que não quer ouvir o outro, ele não quer mesmo, ele não tem esse olhar para ver o que estava colorido, ele vai ver o que está faltando. sim, Não vai ver a letra que foi acrescentada, ele vai ver a letra que está faltando. sim. Né? Então, é sempre a falta, é sempre o erro. E não é o que já alcançou, o que já pulou. Muito bom, é isso mesmo. Eu acredito, espero assim que as pessoas tenham entendido essa mensagem, sim, da própria questão, né, do incluir a quem, o saber e o aprender para todos, né? Porque quando foi pensado no título, foi justamente para trazer essas questões, assim, da gente encontrar que só as diferenças existem, elas existem para todo mundo, e é para todos que nós temos que pensar. Cada um tem o seu ponto para você cuidar, para você pensar, para você colaborar, porque nós também temos, né? Isso, sem E é dúvida. isso, o mais legal que você traz, né, Carol, que assim, no seu desejo de ser mãe e do fazer por eles, você acaba fazendo até por você mesmo, né? Porque olha quantas coisas que você foi aprendendo e foi buscar a partir da chegada deles, Isso. né? Isso é muito maravilhoso. E Isso eu é muito maravilhoso. faço com muito prazer, assim, eu faço com muito prazer mesmo. Às vezes, outro dia minha amiga, e eu faço um monte de vídeo dos meninos fazendo as coisas, e outro dia minha amiga falou assim, Deus me livre, você tomou Rivotril quando você foi fazer isso aí? Eu já tinha matado esse menino. Que isso, olha lá, o mais legal é isso? Peraí, É, ué.
Legal. Isso mesmo. Então, você tá Isso mesmo. Ah, É o importantíssimo. processo, Isso é né? que é O legal, é o processo. processo. O exatamente. resultado, isso aí é outra história, mas assim, o processo é que o encantador, não é? Você só vai entender o resultado final a partir do processo. É, Porque o resultado final pode ser tudo igual, vamos dizer assim, né? Chegou lá no final, 2 mais 2, descobri que é 4. Agora, como que cada um chegou na conclusão que 2 mais 2 é 4? Se foi com É o outra dedo, se foi história. com o objeto, exatamente. né? É. Isso Muito mesmo. bom. Carol, olha, nosso tempo está terminando. Queria te Foi agradecer. ótimo, viu? Foi Nossa, muito muito bom. bom, muito bom. Quero agradecer quem nos prestigiou com a live. Esse assunto, assim, que encanta mesmo, não é? Porque é o abrir os olhos, é abrir a cabeça, é abrir o coração, é estar aberto para o outro e é aberto para aprender, aberto para a gente aprender com o outro, né? Então, assim, agradeço muito. Lembrando todo mundo que nós estamos no nosso canal no YouTube, para se inscrever lá, porque as lives vão para lá completinhas, para ninguém perder nada do conteúdo. E que no Instagram nós fazemos a edição, que a pessoa, no tempinho dela, a gente dá um título, ela pode ir lá, vai vendo por a prestação, por cápsulas, É. porque escuta um pouquinho agora, escuta um pouquinho depois, e aí não vai se perdendo na live inteira para ficar procurando onde que eu parei, né? E, enfim. Então, aguardamos todo mundo lá também no YouTube, se inscrevendo lá, isso é muito importante para o nosso canal. E aí, deixa Tem eu um falar recadinho, para você também se despedir. tem um Fala, Cláudia. recadinho da Thalita. Amei, foi muito enriquecedor. Márcia, Obrigada. sempre sábia, adoro te ouvir. Séfora. A Séfora, ei, Séfora. Séfora é É, mãe de aluno também. Assim, Querida, ó, saudade. Tá aqui grudada em mim, não tô vendo ela. obrigada, eu agradeço a todos também, principalmente você, Carol, de ficar disponível. Tem recadinho para você também, Carol, super bacana de te ouvir. Você é muito fofa, nós também gostamos muito de ter você conosco, viu? Visão Prática te agradece, eu e a Márcia de coração. então é isso, gente. Eu também vou agradecer a oportunidade. E eu preciso dizer, né, que o mundo é para todos, então que todos nos respeitemos, respeitemos os nossos limites, aceitemos as Isso. diferenças. E é isso que faz a vida valer mesmo, né? O amor ao próximo, Com é a certeza. vontade de fazer o mundo continuar no amor de Jesus mesmo, né? No amor que Isso mesmo. ensinou. Isso é para mim que precisa ficar. Para nós todas, isso mesmo. É isso que tem que ficar. Muito obrigada, Carol. Um beijo Beijo. grande. Ó, Boa noite para todos. boa noite para todos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e o seu like.